Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre endometriose, esse problema, gente, que afeta milhões aí de mulheres pelo mundo, tá? Já já vocês vão ter mais informações. E também tem muita música hoje aqui. A gente conversa com a Andrea Laís, que vai falar sobre a sua participação no Festival Carambola, né, que acontece nesse sábado agora. E também vamos conversar com o Thiago Godoy, ele que lançou uma nova música aí do seu álbum autoral, Sossego, e vai contar todos os detalhes aí pra gente, tá? Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, ligadinho na TV Mar, através do canal 25 da NET, do portal gazetaweb.com, do nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos acompanha, principalmente aí do interior, pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui com a gente, tá? De verdade, é muito bom mesmo contar com vocês. Lembrando das nossas redes sociais, corre lá para acompanhar a gente. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter como TV Mar Canal 25, ok? E aí, né, nós também estamos lá no WhatsApp com o nosso número, que é por onde você consegue conversar aqui com a nossa produção, falar mais diretamente conosco, ok? Vamos lá, vamos começar o nosso dia, que hoje tem muita coisa aqui no programa. Gente, a endometriose, ela é uma doença que acomete cerca de 6 milhões de brasileiras, tá? Na abertura eu até falei que era de mulheres no mundo, né? Só que essa aqui são brasileiras. Os sintomas, eles aparecem logo na primeira menstruação e acompanham a paciente até a menopausa. E até lá, né, até a menopausa, a condição ela gera vários desafios que podem comprometer a rotina e até mesmo a vida reprodutiva da mulher. Para falar com a gente sobre esse assunto, explicar tudo sobre a doença, eu recebo agora aqui a ginecologista Lizarda Félix, ela que também é especialista em DIU. Acertei? Acertou. Muito bom dia, Lizarda. Tudo bem? Bom dia, Mara. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos começar então explicando o que é a endometriose, o que é essa doença aí que está atingindo milhões, né, de mulheres. A endometriose ela é uma doença crônica que é provocada quando a camada interna da parede do útero, ela sai e vai parar em outros órgãos pélvicos, como por exemplo bexiga, ou intestino, ou trompas, ou ovário, resultando em uma doença inflamatória crônica. Tá. Essa doença inflamatória crônica da pelve vai causando vários sintomas na mulher, onde os principais sintomas são a dor e a infertilidade. Certo. Então, quais são aqueles sintomas de que talvez eu sinta de que algo não está muito bem comigo ou não? Eu só vou realmente descobrir a endometriose quando eu for no consultório médico. Os sintomas assim, que mais comumente que aparecem nas mulheres são as cólicas menstruais fortes, que aparecem desde a primeira menstruação. Certo. E podem progredir ou ficar pior com o passar dos anos. Dores durante o ato sexual, dificuldade para engravidar ou infertilidade, alteração do ciclo menstrual, com menstruações irregulares, alterações intestinais ou urinárias durante o período menstrual também pode ser sintomas relacionados à endometriose. Certo. Como é que se faz o diagnóstico da doença, doutora? Numa consulta de rotina, a gente consegue saber que já está ali com endometriose? Então, como ela é uma doença assim, crônica, que progressiva, com o passar do tempo ela vai ficando mais progressiva, então o que acontece? Muitas vezes você não consegue fazer o diagnóstico, por exemplo, em pacientes mais jovens, porque você tem que pensar na história menstrual dessa paciente, se é uma paciente que está vindo com dor menstrual, que está progredindo. Então, assim, pacientes que chegam no consultório referindo que desde a primeira menstruação tem uma cólica menstrual forte, ou que melhorou após o uso de pílula, por exemplo, ou que durante o ato sexual vem apresentando dores, dificuldade para engravidar após um determinado período de tentativas, ou que no período menstrual vem aquela sensação de alteração intestinal, por exemplo, diarreia, alternando com constipação, ou então alterações urinárias durante o período menstrual, a gente já deve começar a pensar em endometriose nessas pacientes. Já começa ali a investigação, né? Isso, a gente já pensa em investigar, sim, endometriose. Tem fatores de risco para a doença?
Não existe assim, exatamente bem definidos na literatura os fatores de riscos que são associados à endometriose, mas o que a gente tem visto é que mulheres que têm mães ou irmãs portadoras da doença, normalmente são mulheres que vão ter também. Em algumas pesquisas foram verificados que a cafeína e o uso do tabaco, fumo, também pode aumentar a incidência da doença. Mas como ela é uma doença que não tem só um fator, uma só causa que explique, né? A gente não tem uma única causa que explica a doença, a gente tem várias teorias da doença, por exemplo, a menstruação retrógrada, quando o fluxo menstrual, ele, em vez de descer, ele retroage pelas trompas, então essas células vão se implantar na pelve. Então isso pode levar, é uma das teorias que explica. Então assim, a gente não tem um fator de risco específico, mas o fumo e a cafeína têm sido muito associado. Mulheres que têm história familiar também têm associado. Então, por não ter esse fator de risco definido, a gente não tem como dizer como se prevenir? Não tem como se prevenir. Agora, assim, como é uma doença inflamatória crônica, é muito importante que as mulheres tenham um estilo de vida saudável, alimentação com pouco inflamatória, porque isso pode, por exemplo, agravar mais a doença. Não fazer que surja, mas pacientes que já têm tendência ou já são portadoras podem agravar a doença. Então, ter um estilo de vida saudável, com alimentação pouco inflamatória e atividade física também são fatores que ajudam a atenuar os sintomas da doença. Tá. Tratamento, tem cura, doutora? Cura mesmo não tem. O que a gente faz é controlar a progressão da doença, tá? Então, assim, o tratamento nós temos dois tipos de tratamento, o clínico e o cirúrgico, que vai dependendo que a gente individualiza a paciente de acordo com o desejo de engravidar ou então a severidade das lesões, tá? A gente tem endometriose leve, que normalmente pode, assim, por exemplo, sintomas mais leves não necessariamente vêm associado a uma doença mais leve. Certo. Tem pacientes, por exemplo, que têm uma doença mais severa e praticamente não tem sintoma ou o sintoma é leve, ou o contrário também, pacientes que têm doença mais grave e o sintoma é leve, ou então doença leve com sintoma mais grave. Então, a gente avalia o quadro clínico da paciente, se ela tem ou não desejo de engravidar, podendo fazer ou tratamento clínico ou cirúrgico ou associar as duas opções de tratamento, né? Tá. No tratamento cirúrgico, a gente tem a laparoscopia, que é aquela cirurgia que a gente coloca aquela ótica, né? Faz os furinhos e você faz a laparoscopia, onde você vai tirar essas lesões, cauterizar os focos da doença, diminuir as aderências, né? Diminuir essa resposta inflamatória e pode associar também com o tratamento clínico, que é hormonal, na maioria das vezes. Tá. A recuperação da cirurgia é tranquila? Muito tranquila. A laparoscopia, normalmente a paciente volta o dia seguinte às atividades. Ela é muito tranquila, pouco invasiva, ótima recuperação e pouco tempo de internação hospitalar. Tá. Vamos falar agora sobre as mulheres com mais de 40 anos, né? Não são raros os casos que essas mulheres, elas tentam engravidar e não conseguem. E as com endometriose, né, elas acabam tendo esse desejo ainda mais comprometido. Qual que é a solução, então, recomendada para esses casos, doutora? As pacientes que têm mais de 40 anos, portadoras de endometriose, que desejam engravidar, o ideal é que elas procurem um especialista em reprodução assistida, né? Porque precisa avaliar a reserva ovariana dessas pacientes. A gente sabe que após os 35 anos, independente de qualquer patologia, a gente já tem uma queda da taxa de fertilidade. Então, as mulheres que têm mais de 40, ou então as mulheres que são mais novas, a gente sabe que hoje em dia as mulheres pensam em engravidar mais tardiamente por conta do ritmo de vida, o trabalho e tudo. As mulheres modernas são assim. Então, assim, no início, numa fase mais jovem da vida, pensar em congelação de óvulos, ou então naquelas que já têm mais de 40, que são portadoras da doença, que estão já apresentando dificuldade para engravidar, procurar o especialista, porque ele pode lançar mão de técnicas como inseminação artificial ou a fertilização in vitro, que são as técnicas que facilitam a gravidez dessas pacientes. Então, nesses casos, tem sim solução, tem né? solução, Basta buscar os especialistas. Basta procurar o especialista. Tá. Outro caso também que eu tinha colocado aqui é sobre reposição hormonal. Quando a mulher ela faz reposição hormonal durante a menopausa, ela se livra dos efeitos da doença ou não? Isso não vai interferir? Quando a mulher está na menopausa, a endometriose ela não é uma contraindicação para o uso de reposição hormonal, certo? Inclusive, como eu já falei, clinicamente, um dos tratamentos medicamentosos é o hormônio, desde que você use o hormônio que vai inibir o aparecimento desses focos de endometriose, que são hormônios que levam à atrofia do foco do endométrio. No caso, associar o estrogênio com a progesterona, por exemplo. Então, você pode associar os hormônios que não vai haver o retorno desses focos. Tá. Então, a paciente que está no climatério, ela pode sim fazer a reposição hormonal tranquila. Ótimo. Muita gente tem medo de ficar estéril, né? Muita mulher tem medo de ficar estéril. Existe algo durante o tratamento que possa ser feito
para evitar que a paciente ela acabe se tornando estéril, que ela não possa engravidar? Olha, por conta da endometriose, é essa questão de evitar a progressão dos focos. Então, assim, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Porque Certo. você pode intervir mais cedo nessa paciente, pode mudar os hábitos de vida dela, ela pode ter uma alimentação saudável, ela pode fazer atividade física, ela já pode, assim, programar uma gravidez, ou então, no caso, congelação de óvulos futuramente, se ela quiser postergar a gestação. Então, quanto mais cedo se pensar da doença, mais rápido é o diagnóstico. Porque a gente... A doença ela já passou muito tempo indo embora de ser diagnosticada, foi muitos anos, por conta desses sintomas. Então, ela passou muito tempo, hoje em dia, os médicos passavam muito tempo para fazer o diagnóstico dessa doença. Então, hoje, quanto mais tempo, mais cedo se pensar nela, mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico e evitar que esses pacientes cheguem à infertilidade ou dificuldade para engravidar. Ou então, fique com a doença cada vez mais severa, né? Podendo mudar os hábitos, pensar em congelamento de óvulos, mudar a alimentação, poder intervir mais precoce nelas. Muito bem. Doutora, para a gente fechar, quais que são as dicas, então, para a mulherada aí que está nos assistindo, ficar bastante atenta em relação à endometriose? Caso já tenha endometriose, qual que é a sua dica para essa mulher? Se você não sabe se tem endometriose, se você tem cólicas fortes que pioram com o passar dos anos, se tem dor na relação sexual, se tem alterações menstruais ou alterações intestinais ou urinárias durante o período menstrual, procure o seu ginecologista para fazer uma avaliação, tá? E poder fazer a intervenção precoce. Se você já tem a doença e deseja engravidar, não está conseguindo, procure um especialista em reprodução assistida que ele vai poder agir melhor e poder te apresentar as técnicas que ajudam a engravidar. E quem não precisa engravidar é procurar mudar os hábitos de vida, procure ter uma alimentação saudável, menos inflamatória possível, menos industrializado, menos glúten na alimentação. A atividade física também ajuda a melhorar muito a questão dos sintomas. E é isso que pode ser feito. Muito bem. Contatos e redes sociais, então, caso o pessoal de casa aí esteja procurando uma ginecologista, né, esteja procurando aí ajuda profissional, como é que podem te encontrar? Tá, o meu Instagram é doutora.lizardafelix, lá tem todos os contatos do consultório, qualquer dúvida, a gente também faz muitas postagens relacionadas ao tema, então qualquer coisa, estamos lá. Muito bem, então, qualquer dúvida, gente, entra lá no Instagram, tá facinho, doutora.lizardafelix, que você vai conseguir achar. Muito obrigada, Obrigada doutora. a você, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Obrigada. Assim, que a gente possa repetir, tá? Mais vezes aqui esse bate-papo, foi muito bom mesmo. Obrigada. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Tem muita música para rolar aqui no programa, nos próximos blocos, e eu conto com você.